Nessa época do Grupo Terra, o voluntariado e todo o evento que a gente fazia e toda a dedicação que a gente tinha para o terceiro setor, para a natureza, isso despertou em mim um grande desejo de parar de fazer coisas na natureza apenas como voluntariado e apenas nas minhas férias. Foi então que eu me articulei para deixar a propaganda, para deixar a carreira de publicitária e começar a trabalhar com natureza. E aí eu pesquisei muito para entender em que mercado e o que eu tinha para fazer no Brasil trabalhando com natureza. Foi quando eu descobri a organização Outward Bound Brasil, a OBB, que é uma organização inglesa que está em mais de 40 países. Um amigo meu publicitário me apresentou essa organização, dizendo que eu amaria talvez fazer um curso lá. Eu já tinha feito alguns cursos, né? Eu acabei fazendo cursos na OBB. E o primeiro curso que eu fiz lá foi um curso de 4 dias nas montanhas da Mantiqueira. E foi absolutamente um encontro de alma, onde eu já acampava, eu já fazia trilhas, eu já fazia muitas coisas na natureza, mas ter feito um curso da Outward Bound trouxe para mim um ensinamento e abriu para mim uma janela que eu não imaginava que existia. Né? E eu olhava para o instrutor daquele curso e eu falava assim para mim, depois do meu primeiro curso: eu quero fazer isso da minha vida, é isso que eu vou fazer na natureza se eu conseguir deixar a publicidade. E aí abriu uma nova turma, um curso para ser instrutores da Outward Bound, e eu acabei me inscrevendo. E junto com esse movimento todo, eu conheci uma pessoa na ONG Grupo Terra, que era meu voluntário, que é o Bob. E ele estava montando naquela época, eu sabia que ele era hoteleiro, que ele trabalhava na área de turismo, e eu perguntei para ele, falei: Bob, eu quero tanto sair do mercado publicitário, queria começar a trabalhar com natureza. O Bob já conhecia os eventos do Grupo Terra, e eu perguntei para ele se ele tinha algum lugar para me indicar, e ele falou assim: olha, eu estou montando uma agência de turismo agora, se você quiser, vem trabalhar comigo. Então eu acabei deixando a publicidade e trabalhando com 3 frentes ao longo de muitos anos. Né? Eu trabalhava com o voluntariado do Grupo Terra, que me ocupava bastante do meu tempo. Eu trabalhava na ONG Outward Bound Brasil e eu trabalhava como anfitriã de campo na Matueté. Então, durante 8 anos da minha vida, eu ocupava a minha vida dessa forma. E acabei, junto com o Grupo Terra também, a gente começou a dar palestra nas empresas para falar sobre inclusão de pessoa com deficiência. Então eram 4 trabalhos que permeavam a minha vida de natureza, de inclusão e de áreas remotas. Né? A Matueté é uma uma produtora de viagens de luxo, que lá na época nasceu para fazer turismo em áreas remotas do Brasil. Então eu viajava com clientes e com grupos de pessoas para Lençóis Maranhenses, Amazônia, para lugares super inóspitos, que eram exatamente os lugares que eu tinha total conexão e total encontro. Então foi muito importante essa transição ser feita de uma forma tão de alma com todos esses trabalhos. Eu passei 8 anos fazendo esses trabalhos, palestras em empresas, anfitrionando na Matueté, e sendo instrutora da Outward Bound Brasil. Né? Nos cursos da Outward Bound Brasil, a gente levava grupos de jovens ou adultos para as montanhas da Serra da Mantiqueira, da Serra do Cipó, fazendo cursos de educação experiencial ao ar livre. Ou seja, a gente promovia uma experiência na natureza que promovia um aprendizado de autoconhecimento para todo o grupo. Então, enfim, muitas coisas muito legais. Com a Outward Bound, eu saí do Brasil também, trabalhei na Carolina do Norte com grupos de americanos e é uma paixão, né? Que é uma paixão para sempre esse tipo de trabalho de educação ao ar livre. É uma paixão para sempre o poder levar pessoas para áreas remotas do Brasil e é uma paixão para sempre trabalhar com inclusão. Então os anos andaram e eu, há 9 anos atrás, engravidei. Tive que então deixar um pouco o campo, quando eu engravidei, não podia mais viajar para áreas inóspitas do Brasil, não podia mais viajar para as montanhas da Serra da Mantiqueira e acabei ficando só com as palestras de inclusão durante alguns anos. Optei por maternar durante algum tempo, né? E nessa maternagem também começou a aparecer em mim um outro tipo de conhecimento e um outro tipo de contato. Né? E é assim que a infância entra na minha vida, com o nascimento da Clara, da minha filha, que desde os 2 meses de idade estava na natureza comigo. Então, quando as pessoas perguntam que idade é a melhor idade para estar na natureza, a idade para estar na natureza é sempre.
né? Quando o adulto está na natureza, a conexão que a gente tem com a natureza, ela passa para os nossos filhos de uma forma muito especial. E sem dúvida, a primeira infância, ela tem um papel fundamental do contato da criança com a natureza. Então, comecei a entender o universo infantil, comecei a estudar sobre natureza e criança, comecei a entender a necessidade que eu tinha de ter mais natureza na rotina da vida de São Paulo. Quando a Clara entra na escola, eu só conseguia trazer natureza para a nossa vida de fim de semana, e aí tinha que pegar o carro e tinha que viajar. Então, nesse tempo, eu criei 2 projetos, né, que traziam mais natureza para a infância, que foi o Brincando no Bosque, que a gente trazia regularidade nas tardes das crianças, em contato com a natureza. Então, toda quarta-feira à tarde, um grupo de mães e crianças se reuniu durante 3 anos para brincar na natureza, brincar livre ao ar livre, durante 3 anos, toda quarta tarde. Era o nosso compromisso. E a gente entendia que isso tinha uma importância muito grande para as crianças na natureza. E também criei, junto com a OBB e junto com a Daniela, minha parceira na OBB, o OBB Kids, que trouxe a possibilidade de famílias com crianças pequenas de 3 a 6 acamparem, terem uma experiência de acampamento de uma forma segura, bem pertinho aqui de São Paulo, na natureza. Então, a evolução dessa cronologia traz mais natureza, mais infância e esses projetos que tentam trazer mais natureza para a infância. Junto com isso, sempre existiu o desejo, desde que eu engravidei, de começar a trabalhar com crianças cegas, né? Então, teve uma parte da minha história, assim, o meu casamento, eu casei com uma pessoa cega, né, que é o Guilherme Bara, e eu, durante todo o meu casamento, de toda a maternidade, eu tive muita experiência, continuei a minha experiência, depois que eu saí do Grupo Terra, continuei toda a minha experiência com a questão da descrição, do olhar atento, do contar o que se vê. Isso sempre fez parte da minha história. E quando a Clara nasceu, ela nasce dentro desse universo que descreve, que conta, que inclui, que está na natureza. E quando eu engravidei, eu imaginei que o próximo projeto deveria incluir, então, crianças cegas. Então, a gente tentou incluir as crianças cegas no Brincando no Bosque, mas tinha uma questão física de localização na cidade que não encaixava muito bem, e a gente foi postergando isso. E agora foi em 2019 que, de forma mais concreta, esse processo de incluir as crianças cegas nos projetos, ela aconteceu. Então, fechando essa linha do tempo, eu sempre permeou na minha história a natureza, o contato com as áreas remotas e agora, nos últimos 9 anos, a criança. Então, juntei tudo isso nos últimos anos, né, e entendi que tinha uma linha que unia todos esses meus trabalhos e todos esses meus desejos, e coloquei esse conhecimento e toda essa experiência numa embalagem para presente, né? Cultivei, acalentei, pensei, imaginei, e dessa semente que veio de todos os lugares brotou o Natureza de Criança.